Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos trazer à baila a doutrina do arrebatamento secreto. Os pré-tribulacionistas, eles usam alguns textos e a partir destes textos eles fazem certo malabarismo para provarem que o arrebatamento da igreja será secreto. Um dos textos usados por ele, eu vou começar, é aqui em Hebreus 9, 28, que diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Bom, os pré-tribulacionistas, eles dizem que esta passagem aqui fala do arrebatamento secreto. Por quê? Qual é a base? Eles dizem que aqui, eu vou chamar de Paulo o escritor, Paulo está dizendo que no arrebatamento apenas a igreja verá a Cristo. Por quê? Porque aqui está dizendo o seguinte: aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, na ótica deles, esta vinda de Cristo aqui é a vinda para arrebatar a igreja para o céu. E eles observam o seguinte, que nesta vinda, que segundo eles acontece 7 anos antes da terceira vinda, porque eles pregam 3 vindas. Eu quero que vocês saibam logo disso. Os pré-tribulacionistas, na falaciosa doutrina deles, há 3 vindas de Cristo. A primeira, 2000 anos atrás. A segunda, somente até as nuvens, pode acontecer até hoje, segundo eles. E a terceira, caso esta segunda vinda aconteça hoje, a terceira é 7 anos depois. Então, para eles, a vinda que está em foco aqui é a vinda de Cristo apenas até nas nuvens, e de lá ele chama a igreja, ele arrebata a igreja. Então, eles dizem que esta expressão aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, eles dizem que esta vinda aqui é apenas para os salvos. O mundo não verá esta vinda de Cristo, mas apenas os salvos verão a Cristo. Por quê? Porque esta aparição de Cristo é apenas para os salvos. Agora vamos lá. Será que é isto mesmo? Será? Primeiro vamos observar uma coisa. A Bíblia Sagrada, ela fala apenas em 2 vindas de Cristo. Uma, que já está com 2000 anos, e a outra vinda, que na verdade não é simplesmente uma vinda, mas é uma volta. Eu quero deixar bem claro isso para vocês. A próxima vinda de Cristo, ela não é apenas uma vinda, mas ela é chamada também de a volta do Senhor. Ok, meus irmãos? A volta. Eu fiz algumas anotações, deixa eu ver bem aqui se eu encontro com facilidade esta questão. Está aqui. Felizmente, eu encontrei aqui. Então, a próxima vinda de Jesus Cristo, que aqui claramente é chamada de segunda vez, ou seja, segunda vinda, ela é uma volta, ela é um retorno do Senhor. Então, veja bem, quando a Bíblia diz que ele voltará, logo se entende que ele voltará para onde, ou para o lugar que ele já esteve. Onde é que Cristo esteve há 2000 anos atrás? Aqui na terra, na Palestina ou em Israel. Então ele voltará para o mesmo lugar de onde ele foi assunto ao céu. Então, quando o autor Paulo está dizendo aqui, aparecerá segunda vez, aqui nós temos que observar o seguinte: haverá apenas mais uma vinda do Senhor. Por isso aqui ele diz segunda vez, ou seja, segunda vinda. Então, os pré-tribulacionistas, eles manipulam o texto e eles pregam, na verdade, 3 vindas. Porque esta segunda vinda aqui, que o apóstolo Paulo está falando, que aqui está claramente dizendo segunda vez, é uma referência à sua segunda vinda. Os pré-tribulacionistas, ao criarem uma vinda 7 anos depois,
eles estão acrescentando uma vinda de Cristo. Eu quero que vocês saibam disso. Os pré-tribulacionistas, quando eles dizem que esta vinda aqui é secreta, que apenas a igreja verá, e que haverá uma outra vinda 7 anos depois dessa, então eles estão acrescentando algo à Bíblia Sagrada. Eles estão acrescentando na Escritura uma vinda que será a terceira vinda. E eu quero chamar a atenção de vocês que, na verdade, isto é uma heresia. Dizer que Cristo ainda vem 2 vezes, uma invisível e outra visível para todo olho ver, isto, na verdade, é uma distorção teológica. A Bíblia, ela não ensina assim, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês que esta segunda vinda, ou esta segunda aparição de Jesus Cristo, que os pré-manipulam a seu bel prazer, de forma desonesta, eu vou mostrar que esta vinda aqui, ela é a mesma de Apocalipse 1:7, e todo olho o verá. Mas eu quero ler aqui para você, por exemplo, volta ou vinda. Primeiro, lá em João 14:3, ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez ou voltarei. Está lá, voltarei. Cristo está dizendo, voltarei. Eu quero ler para você lá. João 14:3. Vamos lá. O que é que ele diz? Ó? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Aqui Cristo está dizendo, voltarei. Agora eu pergunto para você. Os pré-tribulacionistas, eles dizem que esta vinda aqui não é a volta de Cristo, é a vinda de Cristo até as nuvens. Só que Cristo, ele não está ensinando apenas a sua vinda, mas a sua volta. Esta vinda de Cristo aqui é também uma volta. E aí é onde eu pergunto, voltará para onde? Cristo está dizendo que voltará. Voltará para onde? Onde é que Cristo estava quando ele fez esta promessa? Quando Cristo disse isso para os discípulos, eu quero aqui chamar a sua atenção. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Onde é que Cristo se encontrava quando ele falou com os discípulos? Aqui na terra. Logo, a sua volta aqui em pauta é para a terra. Quando ele conversava com os discípulos, ele diz, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, ou voltarei. Voltará para onde? Para o mesmo lugar onde ele estava fazendo a promessa. Onde é que Cristo fez a promessa? Aqui na terra. Logo, ele voltará para a terra. Esta volta de Cristo aqui, ela não é até as nuvens, conforme de forma maliciosa, desonesta, pregam os pré-tribulacionistas. Esta volta, ou este retorno de Cristo aqui, é para o mesmo lugar onde ele estava falando com os discípulos, ou seja, para a terra. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para esta terra. É isso que Cristo está dizendo. Voltarei para este lugar, voltarei para a Terra Santa, voltarei para esta terra. É isto que Cristo está dizendo, queridos. Não tem uma outra interpretação, não tem um outro sentido. Dizer que esta vinda aqui de Cristo é até as nuvens não faz sentido, porque esta vinda aqui, na verdade, ela também é uma volta. E Cristo, quando ele passou 3 anos e meio pregando, ele não passou 3 anos e meio pregando nas nuvens. Ele não pregou. Eu desconheço se Cristo passou 3 anos e meio pregando, ou que seja, pelo menos 1 mês, pregando nas nuvens, eu desconheço, mas digamos que ele tivesse pregado nas nuvens. Se Cristo tivesse pregado nos ares, nas nuvens, aí faria todo sentido esta palavra dele. Voltarei. Se ele tivesse tido um ministério nas nuvens, aí sim eu concordaria com os pré-tribulacionistas. Olha, esta volta de Cristo aqui, ele virá só até as nuvens. Por quê? Porque no seu ministério, 2000 anos atrás, ele pregou, não sei como, ele teve um ministério nas nuvens. Então a promessa dele aqui é voltar apenas até as nuvens. Tá bom? Mas como a gente sabe que Cristo não pregou nas nuvens, nos ares,
Onde foi que ele pregou há 2000 anos atrás? Ele pregou na Palestina. Ele pregou na terra da Judéia. Ele pregou em Israel. Logo, ele voltará para o mesmo lugar onde ele esteve há 2000 anos atrás, para a terra de Israel. E a partir da terra de Israel, Cristo dominará todas as nações durante o milênio aqui no mundo. Esta é a interpretação correta, queridos. Na verdade, esta é a interpretação correta. Tá bom? Então vamos lá. Ainda em Hebreus 9, 27, vamos ler lá. Hebreus 9, 28, aliás. O que diz aqui, né? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ok. Eles dizem que esta vinda aqui é apenas para os salvos, porque aqui está escrito, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Será que esta vinda apenas os salvos verão? Eu quero lhe mostrar um outro texto bíblico para facilitar o entendimento deste, visto que ele foi distorcido pelos pré, que o fato de aqui está escrito que Jesus voltará uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação, não quer dizer que apenas os salvos o verão. Vamos aqui para João capítulo 1. João capítulo 1, aí vamos ler aqui do versículo... João 1, versículo 11. Ok, o versículo 10. E o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Ora, veja que na primeira vinda de Cristo, ele também não foi enviado ao mundo. Na primeira vinda de Cristo, eu quero dizer para vocês que ele não foi enviado para o mundo. O próprio Cristo ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lá escrito em Mateus. E aqui João concorda. Veio para o que era seu. Em outras palavras, aqui está dizendo que Cristo ele veio para a nação de Israel. Esta é a verdade, queridos. Quando Cristo foi enviado aqui ao mundo, ele foi enviado para a nação de Israel. E o próprio Cristo, ele disse lá em Mateus, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso ele disse para uma mulher cirofenícia. Agora eu pergunto, mas o fato de Jesus Cristo ter sido enviado apenas para a nação de Israel, será que isso prova que apenas a nação de Israel viu a Cristo? Não. Ser enviado para a nação de Israel aponta para o objetivo da vinda dele. Ele foi enviado para Israel. E se Israel tivesse aceitado, eu quero lhe dizer que o programa soteriológico de Deus não tinha ficado só em Israel. Mas Israel o rejeitou. Mas eu te pergunto, apenas a nação de Israel contemplou a Cristo? Porque está escrito aqui, veio para o que era seu. Ou seja, ele veio para a nação de Israel, ele foi enviado para a nação de Israel. Mas só a nação de Israel viu? Óbvio que não. Assim também, na segunda vinda de Cristo, conforme nós temos em Hebreus 9, 28, ele aparecerá uma segunda vez, sem pecado, para quem? Para os que o esperam para a salvação. Isso, porém, não quer dizer que apenas aqueles que estão aguardando a Cristo para serem salvos verão. Você vai para Apocalipse 1,7 e diz, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram. Todo olho verá. Lá em Mateus diz, então aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, vendo vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Você pode querer entender ali todas as tribos apenas como alguns entendem todas as tribos da terra de Israel, mas nós podemos ampliar isso para todas as famílias, todos os povos da terra. Certo é que na segunda vez que Cristo aparecerá, conforme nós temos lá em Hebreus 9, 28,
aquela segunda aparição de Cristo, que será a última, ele se manifestará para a igreja, para os que o aguardam para a salvação. Isso, porém, não quer dizer que apenas a igreja verá a Cristo quando ele voltar. Isso não quer dizer. Assim como lá em João 1, 11 nós temos, veio para o que era seu, ou seja, veio para a nação de Israel, mas não foi apenas a nação que contemplou a Cristo, assim também na segunda vinda de Cristo, não é apenas a igreja que contemplará a Cristo. Ok, queridos? Agora vamos aqui. Eu quero ler aqui alguns textos. Ó. Lucas 12, 36. Lucas capítulo 12, versículo 36. O que é que diz aqui? Lucas 12, 36. Ó. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento ou das bodas, para que, quando ele vier e bater a porta, logo lhe abram. Ora, esta parábola aqui, ela está falando da volta de Cristo. E veja que aqui, Jesus ele fala o quê? Ao voltar ele das bodas, ele está comparando a sua segunda vinda a um homem que retorna do casamento, que retorna das bodas. Perceberam? Então, aqui é uma comparação, um paralelismo. Então, a segunda vinda de Cristo, na verdade, é uma volta. E é uma volta para onde? Não esqueçam, a segunda vinda de Cristo é uma volta para o mesmo lugar onde ele esteve. E onde foi que Cristo esteve há 2000 anos atrás? Ele esteve aqui na terra. Logo, a sua segunda aparição, a sua segunda vinda, terá como destino a terra. Ele voltará outra vez. Ele aparecerá uma segunda vez. Ele retornará para a terra. Tá bom? Então nós estamos aqui refutando a falácia do arrebatamento secreto da igreja. Lucas 19, 12. O que ele diz aqui? Lucas capítulo 19. Lucas 19 e 12. O que diz aqui? Então, de certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Ora, aqui Cristo faz uma alusão à sua segunda vinda. E veja que a segunda vinda de Cristo é um retorno, é uma volta. É Cristo quem está dizendo. Ele aqui chama a sua segunda vinda de retorno, de volta. E quando Cristo falou isso aqui, onde é que ele estava? Ele estava nas nuvens? Não. Quando ele deu este sermão, ele estava na terra. Então ele voltará para a terra, queridos. Todas as vezes que a Bíblia fala na segunda vinda de Cristo, no retorno de Cristo, fala no retorno dele para a terra. Ok? Então vamos aqui para Lucas 12, 36. Agora vamos aqui para Atos 1, 11. Nós estamos aos poucos aqui refutando e quebrando o malabarismo teológico dos pré-tribulacionistas. Atos 1, 11. Eu quero ler aqui para vocês. Atos 1, 11. Vamos aqui. Versículo 9 a 11, melhor. Dita estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o vistes subir. Bom, este texto aqui é outro texto usado pelos pré-tribulacionistas. De forma desonesta, eles distorcem o texto e eles perguntam: quando Cristo subiu aqui, quem foi que viu? A igreja. Sim. Somente os discípulos viram a subida de Cristo. Aí os pré-concluem:
Se apenas os discípulos viram a subida de Cristo, logo quando ele promete voltar a segunda vez, somente a igreja verá a sua volta, porque somente a igreja viu ele subir. Da mesma forma, quando ele retornar, apenas a igreja verá. Bom, isto você sabe já que isso é uma distorção. Isso aí é uma conclusão tirada da cabeça dos pré. Mas o texto ele não traz esta mensagem. Porque se eu for levar por esse lado, pois vamos lá, eu vou aqui levar por este lado. Vamos pegar todos os itens. Onde é que Jesus Cristo estava aqui, meus irmãos? Quando ele partiu? Vamos ver bem aqui. Vou aqui ler aqui do versículo 6. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que tu restaurarás o reino de Israel? Aí ele vai e diz, né? Então vamos aqui no versículo 11. Aliás, versículo 12. Depois que Jesus falou essas coisas, versículo 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo como o viste subir. Agora eu pergunto para vocês, se aqui está ensinando que apenas a igreja verá a volta de Jesus, e que aqui está ensinando que esta vinda será secreta, em outras palavras, que o arrebatamento será secreto, então vamos aqui para os pormenores. Onde é que Jesus estava neste momento? Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Ora, Jesus aqui ele partiu de onde? Do Monte das Oliveiras. Se eu for espremer aqui, e eu vou apertar os pré, ok? Vamos lá. Se o retorno de Jesus tem que ser apenas para a igreja, porque só a igreja viu, então vamos lá. Eu posso aqui usar a mesma arma do pré e dizer que de onde foi que Cristo partiu? Quando ele disse as palavras. Onde é que ele estava? No Monte das Oliveiras. Ok? Logo, esta vinda aqui, meus irmãos, quando os anjos disseram, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, que eram anjos vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. De onde foi que Jesus foi assunto? Do Monte das Oliveiras. Logo, os anjos estão prometendo que de onde ele foi assunto, para o mesmo lugar ele retornará. E da forma como ele foi assunto, ou seja, aos olhos de todos, paulatinamente, de forma paulatina também ele voltará. E aqui nós temos, irmãos, o arrebatamento de Cristo. Para aqueles que dizem que o arrebatamento significa uma coisa no abrir e fechar de olhos, não. Aqui se deu o arrebatamento de Cristo. E este arrebatamento não foi invisível. Professor, mas aqui não tem a palavra arrebatamento, mas leia em Apocalipse 12:5. Lá diz: e ela, a mulher, deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E ele foi arrebatado para Deus e para seu trono. Lá em Apocalipse 12:5, o filho varão que foi arrebatado para Deus e para seu trono faz alusão a Cristo, e não só a Cristo, mas a este episódio. Então, o que nós temos aqui é um arrebatamento de Cristo para o céu. E eu pergunto, Cristo foi arrebatado de forma invisível? Não, não foi. Outra coisa, de onde é que Cristo foi arrebatado? A partir do Monte das Oliveiras. Foi a partir do Monte das Oliveiras que ele foi levado ao céu. Então, da mesma forma que ele, sendo elevado do Monte das Oliveiras, conforme os anjos disseram, ia subindo e foi recebido no céu, da mesma forma ele voltará. Ele voltará para onde? Para o mesmo lugar de onde ele foi arrebatado, para o Monte das Oliveiras. E o que eu estou lhe dizendo aqui não é uma distorção. É só a gente ler bem aqui, eu quero lhe mostrar bem aqui.
Vamos aqui para Zacarias. Eu quero lhe mostrar isso. Zacarias, capítulo 14. Vou ler aqui a partir do versículo 1. Zacarias 14. Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade, que é uma profecia para os judeus. E o Senhor sairá e pelejará contra tais nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Ora, meus irmãos, está em foco aqui, na teologia cristã, está em foco aqui o retorno de Cristo para salvar o seu povo e batalhar contra as nações. É isso que está em foco. 4, versículo 4. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Ora, de onde foi que Cristo partiu? Do Monte das Oliveiras. E aqui está dizendo que de onde ele partiu, para o mesmo lugar ele voltará. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá, vinda de Cristo, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Esta vinda de Cristo aqui, queridos, ele virá para onde? Os seus pés tocarão onde? No Monte das Oliveiras. Então, quando Cristo retornar, ele retornará para o mesmo lugar de onde ele partiu. Para onde? Para o Monte das Oliveiras. Então, o que Atos 1:11 está prometendo ali, Atos capítulo 1, quando Cristo foi ascendendo, os anjos disseram: varões galileus, por que vocês estão admirados? Esse Cristo que vocês estão vendo subir, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. E aqui é simples, irmãos. Nada de arrebatamento secreto, nem o arrebatamento de Cristo foi secreto. E o texto não sugere um arrebatamento secreto da igreja. Isto é uma distorção teológica dos pré-tribulacionistas. É um desespero. Esta é a verdade. Nada de arrebatamento secreto. O que o texto está dizendo é que, assim como Cristo estava subindo, aos olhos humanos, estava a sua igreja? Estava. Estava sim. Mas vamos ver outros pormenores. Ele estava subindo de onde? Do Monte das Oliveiras. Ok? Então nós precisamos também analisar esses outros fatores. Se é verdade que Cristo vai aparecer somente para a igreja, conforme diz os pré, porque o texto não está dizendo isso, também é verdade que quando ele vier para aparecer apenas para a igreja, ele tocará os seus pés no Monte das Oliveiras. Porque foi dali que ele partiu, os anjos prometeram isso. Assim como vocês estão vendo ele subir, ele retornará, ele virá. E virá para onde, meu querido? Virá para a terra. Ele voltará exatamente para o mesmo lugar de onde ele partiu, do Monte das Oliveiras. Então nós estamos aqui fazendo uma refutação, e creio eu, com muito sucesso, contra as distorções pré-tribulacionistas. Não é verdade. Essa história de um arrebatamento secreto não existe na Bíblia Sagrada. Mas Enoque é um tipo do arrebatamento da igreja. Enoque foi arrebatado, ninguém viu. Quem foi que disse isso? Quem disse que ninguém viu o arrebatamento de Enoque? Está escrito isso? Você pode ler lá em Gênesis capítulo 5. Está escrito que ninguém viu o arrebatamento de Enoque? Se ninguém viu o arrebatamento de Enoque, como é que as pessoas souberam que ele foi arrebatado? Só uma pergunta, só para você pensar. Se ninguém viu quando Enoque foi arrebatado, como é que se soube que ele foi arrebatado, irmão? Ora, queridos, vamos aqui à lógica das coisas. Você sabe por que se registrou o arrebatamento de Enoque? Alguém viu Enoque sendo arrebatado. Essa é que é a lógica das coisas. Agora, se Enoque foi arrebatado de forma invisível, no abrir e fechar de olhos,
ninguém viu, como é que alguém ia dizer que Enoque foi arrebatado se ninguém viu? Aí você pode dizer, não, mas o Senhor revelou. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito que Deus revelou que Enoque foi arrebatado? Onde é que está escrito? Não está escrito. Aí são conjecturas da sua cabeça. Assim como da sua cabeça também surge essa ideia de que Enoque foi arrebatado de forma invisível. O texto não está dizendo isso. Não está dizendo. E é mais lógico nós acreditarmos, e aliás, é lógico acreditarmos que por que se registrou que Enoque não passou pela morte? Por que se registrou que ele foi tomado por Deus? Porque alguém viu o momento que ele foi arrebatado. Simples. O que eu posso te ilustrar, te provar biblicamente isso aí. Elias, ele foi arrebatado também. Você sabe disso. O arrebatamento de Elias foi invisível? Não. Foi rápido? Foi. Foi invisível? Não. Foi no abrir e fechar de olhos? Não. Eliseu viu quando ele foi tomado pela carruagem. E a prova é que Eliseu viu que ele recebeu porção dobrada de Elias e ainda ficou com a capa de Elias. Então, tal como foi o arrebatamento de Elias, foi o de Enoque. Você pode ter certeza que pelo menos uma pessoa tem que ter visto o arrebatamento de Enoque. E isso ele passou para as gerações. Isso foi escrito. Mas houve testemunha. Houve testemunha. Nenhum arrebatamento na Bíblia Sagrada, que eu quero dizer. Nenhum arrebatamento registrado na Bíblia Sagrada acontece de forma secreta, invisível. Nenhum. As duas testemunhas elas serão arrebatadas, mas serão arrebatadas à vista da nação de Israel, à vista de muitas pessoas. Serão arrebatadas sim. Serão levadas para o céu, você pode ler em Apocalipse capítulo 11. Mas muitos verão as duas testemunhas subindo, assim como a igreja, na pessoa dos discípulos, viu Jesus sendo levado para o céu, assim também as duas testemunhas ressuscitarão depois de 3 dias e meio, e quando elas forem arrebatadas, os seus inimigos verão elas subindo. Não é um arrebatamento secreto. A Bíblia não ensina essa falaciosa doutrina de um arrebatamento secreto da igreja. Eu gostaria de falar de outra forma para os meus irmãos pré. Não estou dizendo que vocês são hereges, não é isso. Tá bom, mas eu quero dizer para vocês que vocês estão distorcendo a Bíblia Sagrada. Você que está me ouvindo, você que é um pré-tribulacionista, você que prega que o arrebatamento da igreja será invisível, no momento, no abrir e fechar de olhos, você está distorcendo a Bíblia Sagrada. Lá em 1 Coríntios ainda tem um aqui, que eu lembrei. Olha o que eles usam aqui mais. Ó. 1 Coríntios, capítulo 15. Ó. Para dizer que o arrebatamento será invisível. Ó, aqui, ó. Eis que vos digo, versículo 51, eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. Aqui eles dizem que é o arrebatamento. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui vai a minha pergunta. Do que é que Paulo está falando aqui? Ele está falando da ressurreição dos santos, da forma como eles vão ressuscitar. Ele não está descrevendo aqui o arrebatamento. Professor, mas o arrebatamento vai acontecer neste momento. Sim, mas ele não está falando aqui do arrebatamento. A vinda de Cristo também, ela acontecerá aqui. Aliás, isso que Paulo está descrevendo aqui, segue de perto logo a vinda de Cristo. Nós podemos dizer que a vinda de Cristo, a segunda vinda, também acontecerá aqui. Mas veja bem, eu posso dizer aqui que no momento, no abrir e fechar de olhos, é a volta de Cristo? Não. Eu também não posso dizer que no momento, no abrir e fechar de olhos, é o arrebatamento? Não. E o que é que acontecerá no momento, num abrir e fechar de olhos? É a ressurreição dos santos, meus irmãos. É a transformação. Você quer ver? Vamos continuar a leitura. Porque convém, olha onde é que Paulo vai centralizar sua fala. Ó, vamos aqui 52 de novo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
53, prestar bem atenção. Porque convém que isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Está aqui. O foco de Paulo é a ressurreição e a transformação dos santos. Ressurreição para os mortos e transformação para os vivos e arrebatamento para todos, mas ele não está aqui falando do arrebatamento. O que acontecerá no momento, no abrir e fechar de olhos, é a transformação. É a mudança do corruptível para o incorruptível. É a mudança do terreno para o celestial. Esta é a verdade, queridos. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, quando alguém lê isso aqui e diz, o arrebatamento será no momento, no abrir e fechar de olhos, aqui não está falando do arrebatamento. O que será no momento, no abrir e fechar de olhos, num átomo de tempo, é a transformação dos santos. É só você ler o versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Qual foi a última palavra? Transformados. Arrebatamento não é transformação. Transformação dos santos é uma coisa, ressurreição é outra coisa, arrebatamento é outra coisa. Então, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Depois que ele diz todos seremos transformados, aí ele acrescenta, no momento, num abrir e fechar de olhos. E quando acontecerá a transformação dos santos, do mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível, do terreno para o celestial. Quando é que isso acontecerá? Ante a última trombeta. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, Paulo se inclui entre os vivos, seremos transformados. Aí alguns seremos arrebatados. Não, mas aqui não está falando de arrebatamento. Aqui está falando da transformação dos santos, que será no momento, no abrir e fechar de olhos. Você quer saber onde é que Paulo está falando do arrebatamento? Vá para 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Lá sim ele diz, e seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Outra alusão de Paulo sobre o arrebatamento é 2 aos Tessalonicenses 2:1, que diz, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nossa reunião com Ele, aí sim é uma referência ao arrebatamento da igreja. Outra passagem que fala do arrebatamento é em Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos 4 ventos, ou dos 4 cantos da terra, de uma extremidade da terra a outra extremidade do céu. Você vai ler Mateus 24, 31 e Marcos 9, 27. Aí sim está em foco o arrebatamento, o ajuntamento da igreja em forma de arrebatamento. Mas sobre a transformação, ou melhor, sobre o que Paulo diz aqui, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aí continua, no momento no abrir e fechar de olhos, o que acontecerá no momento no abrir e fechar de olhos? É a transformação dos santos. É a nossa transformação. Ok, queridos? Então eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não sei se faltou algum texto, com certeza, mas eu quero lhe dizer que esses textos eles são os mais usados pelos irmãos pré para ensinarem um arrebatamento secreto da igreja. Mas eu quero lhe dizer que este arrebatamento secreto ele é falacioso, meu irmão. Não existe esse arrebatamento secreto. Não existe vinda secreta de Jesus Cristo. Jesus voltará como um relâmpago. Ele diz assim como um relâmpago se mostra do Oriente ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Se alguém disser para vocês, ele está ali no interior da casa, ele está no deserto, não saiais. Ora, o próprio Cristo ensinou contra uma vinda secreta. Os judeus que na época dele diziam, isso nós temos ali, por exemplo, Justino de Roma contra Trifão. Os judeus naquela época eles acreditavam, e ainda hoje eles acreditam, acho que sim, mas eu me refiro mais àquela literatura antiga. Os judeus eles pregavam que o Messias ele se manifestará de forma secreta.
Está lá no diálogo de Justino com Trifão. Mas Cristo ele rebateu essa ideia de uma vinda secreta. Ele diz, se alguém disser para vocês, ele está lá no interior da casa, não saiais, ele está no deserto, não ides, porque assim como o relâmpago surge e ilumina o céu do oriente ao ocidente, assim também será o Filho do Homem na sua vinda. E ele ainda acrescenta, onde está a carniça, aí estão os abutres. Você sabe o que Cristo quer dizer? Como é que a gente sabe que há uma carniça? É por causa dos abutres. Quando você vê abutres circulando no céu, você pode ter certeza que ali há uma carniça. Assim também, a volta do Filho do Homem será clara. Assim como é detectável uma carniça pelo voar dos abutres, pela concentração, assim também a vinda do Filho do Homem será clara, será conhecida, será vista. É isso que Cristo está dizendo. Cristo, ele ensinou contra uma vinda secreta. Ele ensinou sim contra uma vinda secreta. Então, a doutrina do arrebatamento secreto ou da vinda secreta de Cristo é uma doutrina falaciosa que não tem apoio na Bíblia Sagrada. Esta é a verdade, ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.